Ó, Sennheiser HD 650 é o headphone mais aclamado entre os produtores musicais. Mas por que tanta gente fala tão bem dele e por que tem gente que diz que o som dele não agrada? Será que você precisa de um Sennheiser HD 650? Eminer aqui em mais um vídeo sobre headphone. Eu já falei aqui antes num vídeo, aqui nos cards, o quanto eu amo o SHP 9500 da Philips e justamente por isso ele vai ser o fator de comparação aqui nesse vídeo. E já vou logo dizer aquilo que eu mais odiei no HD 650, que é uma coisa que eu não vi nenhum outro review no YouTube comentando a respeito, que é um ponto fundamental em qualquer headphone. E é o primeiro tópico da comparação, que é o conforto. Cara, o HD 650 é muito desconfortável. Eu fiquei muito triste ao colocá-lo pela primeira vez na cabeça, né? Porque ninguém havia me preparado para isso. E não tem nada a ver com o peso dele, né? Até porque ele é bem leve, né? Ele tem algumas partes aqui que são feitas em titânio para justamente, né, ter essa leveza e garantir uma robustez necessária. E esse desconforto também não tem relação à almofada, né? Que ela é muito boa, essa almofada aqui, né? Com tecido, né? Que tem um toque muito bom. E aí também não tem nada a ver com a estabilidade, né? Porque ele fica fixo na cabeça quando você coloca e ele não se move muito, não. Move muito pouco. E aí está a grande questão, o grande problema do HD 650, que é a força que ele aplica sobre a sua cabeça, né? Ela é muito grande, né? E você vai odiar isso, né? É claro, não é absurdamente grande como na maioria dos headphones, né? Mas mesmo assim, ele ainda aperta mais a cabeça do que o próprio Sennheiser HD 280 Pro, que é todo feito de plástico e por isso mesmo fica difícil relaxar com o HD 650 nos seus ouvidos. Você vai sentir ele pressionando a sua cabeça o tempo todo. Então tome cuidado com os canais que você assiste aqui no YouTube, porque tem gente que faz vídeos com um visual e uma produção incrível, mas aí vai lá e diz que o HD 650 é confortável. Confortável? Não, o HD 650 não é confortável. A pessoa que diz isso certamente nunca utilizou o SHP 9500 da Philips, porque esse sim é um headphone confortável, que não amassa a sua cabeça ou as suas orelhas, né? Então vamos lá. Vamos ao próximo tópico, que pode ser um problema para você ou não. Vazamento de som para o exterior, ou seja, quanto de som vaza para fora a ponto de incomodar as pessoas que estão ao seu lado, né? Ouça com seus próprios ouvidos, pois aí vai uma amostra do som captado de cada um desses dois headphones aqui. Obviamente, como a força aplicada pelo HD 650 sobre a sua cabeça é maior, o vazamento de som acaba sendo um pouco menor que do Philips SHP 9500. Mas mesmo assim, vaza som. Por quê? Porque ambos esses headphones têm as conchas dos falantes abertas, né? Para justamente criar uma movimentação de ar mais realista e trazer assim uma sensação de estarmos ouvindo o som tal qual, né? O som de monitores de áudio ou o som de caixas de som. Por isso, dizemos que esses dois headphones aqui são do tipo aberto. Em contrapartida, o Sennheiser HD 280 Pro tem a concha fechada, que não permite a movimentação de ar externo e quase não há vazamentos de som ao utilizar esse headphone. Mas isso de usar um headphone com concha fechada cria uma sensação de som mais artificial nesses fones, né? Há ainda os headphones semi-abertos, que eu não tenho nenhum, porque na minha opinião eles unem o pior dos dois lados, né? Ou seja, tem vazamento de som e tem um som meio artificial. E quando eu digo artificial, entenda como uma reverberação de ambiente fechado. É sempre bom explicar esses termos mais genéricos porque você já deve ter assistido vídeos de review que parece que a pessoa está comentando sobre um vinho e não sobre um headphone. Coisas como, ai, os graves soam como quentes e doces aos meus ouvidos, e enfim. E já que eu tô falando das frequências graves, vamos a essa comparação.
como soam as baixas frequências e até as sub-baixas frequências no HD 650. Só que antes, né, uma explicação sobre headphones neutros, né? Digo, headphones que não são construídos para intensificar propositalmente alguma faixa de frequência, como é o caso do HD 650 e do SHP 9500, né, que são tidos como neutros, né? Apesar de que o SHP 9500 intensifica assim ali um pouco nas altas frequências, né, e você vai precisar compensar isso por software. Um headphone neutro, né, ele é voltado mais à produção de conteúdo do que propriamente ao consumo de conteúdo, porque a maioria dos headphones sempre vai intensificar propositalmente os graves e algumas faixas de médias e altas frequências também, só para darem a sensação de que o som parece mais divertido aos nossos ouvidos. E os graves aqui no HD 650, eles são normais, como deveriam ser. Inclusive nas frequências subgraves, ali abaixo dos 80 Hz, ele tem uma definição muito melhor do que o SHP 9500, né, nessas frequências mais baixas, e seria mais ou menos como se o HD 650 conseguisse ir um pouquinho além do que o SHP 9500 consegue ir em termos de frequências baixas. Mas se você está acostumado com esses headphones tunados, né, para aumentar o volume dos graves, você terá a sensação de que o HD 650 tem pouco grave, ou falta grave, né? Só que não, os graves dele são muito equilibrados. Mais pra frente no vídeo eu vou te explicar como você pode fazer para intensificar os graves do HD 650 sem causar alguma distorção no seu áudio, né? Que inclusive é o jeito que eu utilizo, né, para curtir música, principalmente com um HD 650, né? Porque realmente às vezes precisa de um pouco mais de grave para você curtir alguma música. Próximo tópico. Como o Sennheiser HD 650 se comporta nas médias frequências? Essa faixa é uma faixa muito importante de frequências, né, para os nossos ouvidos, porque é onde está a maior sensibilidade que temos, né? Nós naturalmente temos um zoom auditivo nessa faixa de frequências e, inclusive, é onde está a maior parte da informação transmitida pela voz, ou seja, é fundamental essa faixa de frequências para qualquer conteúdo em áudio e principalmente edição de conteúdo de voz. No HD 650, essa faixa me soa levemente compensada ou com um volume um pouco menor, né? Para que se tenha ali uma percepção mais linear em relação aos graves e agudos. Ou seja, numa mixagem de voz com qualquer outro som, né, você vai ter a sensação de que vai precisar diminuir os graves, os agudos ou subir as médias, porque vai parecer que as frequências estão brigando demais ali nas médias frequências. E isso é ótimo para a produção musical, porque assim você sempre vai conseguir equalizar de forma perfeita a sua música. E justamente por isso é um dos fatores pelo qual este fone de ouvido é tão adorado pelos produtores musicais, porque ele ajuda, né, as pessoas a não errarem na equalização final ali da música. No SHP 9500 eu sinto que esse equilíbrio entre médias e as outras frequências não é assim tão perceptível, né? Eu diria que para editar conteúdo só de voz, em mono, como diálogos, dublagens ou podcast, o SHP 9500 se sai um pouco melhor. E quanto aos agudos? Como soam as altas frequências no Sennheiser HD 650? Elas soam muito presentes, mas não tão presentes quanto soam no SHP 9500. Apesar de achar que no SHP 9500 isso é um problema às vezes, aqui no HD 650 isso não é. E a sensação de altas frequências mais presentes é muito interessante para se tratar sibilâncias na voz, né? Os excessos de S's, os chiados. Como a maioria dos headphones ameniza o som das sibilâncias, né? Porque é um som muito irritante aos nossos ouvidos, o HD 650 vai servir como uma lupa na medida certa para fazer essa correção. Já no SHP 9500, as sibilâncias soam ainda mais intensas e bem por isso que eu sugiro sempre fazer a correção por software da equalização do SHP 9500, senão é capaz de você exagerar na correção das sibilâncias. Eu vou falar mais sobre isso mais pra frente no vídeo, tá? Aguarde. Porque antes eu preciso falar dos detalhes técnicos, né, de cada um dos fones. O que vem na caixa, antes de mais nada? Ele vem na caixa com um cabo estéreo, né, com ponta 6.3 mm já conectado no fone,
E é um cabo que você pode desconectar dos fones, mas é uma conexão não muito comum, né, de você encontrar, por isso, né, você não vai encontrar em qualquer esquina aí cabos para o seu Sennheiser HD 650. Esse cabo que vem junto com ele é muito grande, eu acho que se você, né, pluga perto de você os headphones, né, você vai sentir que está sobrando cabo demais. E ele vem com esse conector de 6.3 milímetros ao invés do tradicional conector de 3.5 milímetros, né? Apesar de que vem na caixa também um adaptador de 6.3 para 3.5 milímetros que deixa ainda maior o seu cabo. Bom, eu não gostei nada, nem um pouco desse cabo aí, ele é muito pesado, inclusive. Então, eu tô deixando na descrição aí links lá pro AliExpress para cabos melhores, mais leves e mais bonitos, né? Para você conectar aí no seu HD 650. Inclusive com link para este cabo aqui balanceado, com conector de 4.4 milímetros, com ângulo de 90 graus, né? Se você assistiu o vídeo onde eu comentei sobre o Shanling UA4, né, vai lembrar que eu falei que quando você conectava com o cabo balanceado, né, nesse DAC, você conseguiria, né, entregar para o seu headphone até o dobro da potência, o que garantiria ainda mais volume. E até o momento desse vídeo aqui, eu considero o Shanling UA4, com esse cabo diferencial, com esse cabo balanceado, o conjunto de hardware ideal para o seu HD 650. Ambos têm link aí na descrição, confere lá depois. Porque agora precisamos falar de impedância, né? Um tópico sempre polêmico. Qual é a impedância do Sennheiser HD 650? O Sennheiser HD 650 tem 300 ohms de impedância, sendo que a maioria dos headphones, como o Philips SHP-9500, tem apenas 32 ohms de impedância. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que não vai ser qualquer equipamento ou qualquer amplificador DAC ou qualquer placa de som que vai conseguir alimentar o seu HD 650, porque quando aumentamos a resistência ou impedância e mantemos a mesma tensão de saída, né, do amplificador, a corrente, consequentemente, né, e a potência também transmitida vão ser menores. Então, o amplificador DAC, né, ou sua placa de som, vai precisar operar ali no chamado modo ganho alto, que implica numa tensão de saída dos amplificadores, né, ser pelo menos o dobro da tensão normal. Lembrando que esse valor de impedância não tem nada a ver com os cabos, tá? O cabo não modifica isso, mas sim tem a ver com os próprios falantes do headphone, que nada mais são do que bobinas, né, indutores, né, enrolados ali com finíssimos fios de cobre em meio aos mais variados tipos de elementos magnéticos. Quanto maior a impedância, quer dizer que mais voltas ou mais fino é o fio utilizado nessas bobinas dos falantes. E como conectar um cabo balanceado no Sennheiser HD 650? Basta você puxar essas pequenas conexões plugadas em cada um dos lados, né? E perceba que nessa conexão existe um contato mais grosso que outro. O que é bom, porque assim evita que você insira, né, com a fase invertida. Você só precisa ter cuidado para não forçar, obviamente, a conexão errada. Então, fácil assim. Em praticamente todos os DACs, né, que tem a saída balanceada de 4.4 milímetros, isso, né, de usar a saída balanceada já vai garantir sempre maior potência e, consequentemente, mais definição no som do seu HD 650. Agora, antes de falar da comparação que eu julgo ser a mais importante, eu preciso explicar sobre a correção da equalização via software. Como equalizar a resposta do seu Sennheiser HD 650? O software em questão é o Sound ID da empresa Sonarworks, que fica lá na Letônia. Com ele você consegue fazer dois tipos de modificação nos seus headphones. A modificação básica, que é corrigir a resposta das frequências do seu headphone para que ele soe o mais linear possível mesmo. Essa curva de correção deles, né, eles obtiveram fazendo médias da calibração de vários Sennheiser HD 650. Porque mesmo que haja ali um controle de qualidade muito apurado da Sennheiser, é impossível fazer um headphone igualzinho ao outro. Então, cada um tem ali uma curva bem específica, né? Tanto é que a Sonarworks fornece também o serviço de calibração individual, onde você envia o seu headphone para eles, né, junto com o cabo, e eles vão utilizar isso, né, para criar ali uma curva específica para você e vão te enviar, né, por e-mail para você ter acesso a isso. E depois, obviamente, vão devolver para você o seu headphone. Obviamente que isso tem um custo, né? Atualmente é de 150 euros, mais o frete de envio e mais o frete de retorno. Só que assim, para facilitar, eles também têm ali o Sennheiser HD 650, né, vendido como novo para você,
comprar já com a curva individual. Então, se te interessar isso, o link está aí na descrição também. E agora, a outra modificação que o software da Sonarworks faz, que inclusive foi implementada recentemente, né, no software deles, em forma de plugin adicional, o qual eles chamam de Virtual Monitoring, né, ou monitoração virtual, talvez seja a parte mais incrível desse software. Porque com isso você terá mesmo a sensação de estar ouvindo um som como se viesse de monitores de áudio, né, e sem o problema da acústica. Né? E ele vai mais além. Ele simula não somente a mistura do canal esquerdo com o direito, né? Coisa que sempre acontece no ar ao ouvirmos sons vindos de caixas de som ou monitores de áudio, mas ele também simula 3 tipos de monitores de áudio, os quais são os mais comuns em grandes estúdios de música. Né? O menorzinho, né, chamado de monitor de campo próximo, é o que dá o melhor equilíbrio de frequências e vai conseguir executar o maior espectro possível de frequências também. É a configuração ideal para você mixar e masterizar conteúdo. Este do meio, chamado de campo médio, né, é ideal para curtir música ou filme ou qualquer som com o HD 650. É assim que eu ouço música. Porque o que ela faz? Essa configuração ela diminui um pouquinho as altas frequências, né, e sobe um pouquinho os graves, né, e mantém ali as médias na mesma. Então, é um som que para mim realmente fica um som incrível de ouvir. E se você estiver usando o DAC Shanling, o A4, ou algo ainda melhor, vai ficar um som realmente fantástico. E nessa configuração aí do monitor de campo distante, o que vai acontecer? As altas frequências vão diminuir muito e os graves, né, vão aumentar também muito. Então vai ficar bem descompensado. Né? Isso é bom para perceber se há ou não exagero dos graves, né, nos seus áudios, ou ainda se de repente você, né, gosta aí de curtir música com realmente graves muito presentes. E não é só isso, tá? Esse plugin de monitorização virtual, ele também te permite simular nos headphones o som dos alto-falantes de dispositivos como um laptop, uma TV moderna, um celular, enfim, entre outros equipamentos ali para você testar se o teu áudio ele vai soar bom o suficiente em qualquer dispositivo. Bom, eu sempre testo agora os meus áudios todos, né, dos vídeos aqui com essas simulações para que não haja mais a hipótese de surgirem várias pessoas reclamando aí nos comentários sobre o áudio aqui que eu gravo, tá? E por fim, o comparativo mais importante. Quão espacial é o som do Sennheiser HD 650? Espacialidade tem a ver com a figura estéreo, né? A mistura do canal esquerdo com o direito no nosso cérebro. E que sensação de espaço tridimensional isso realmente nos passa. Porque no mundo real, quando ouvimos alguém nos chamar daquela direção, né, nós sabemos de olhos fechados, ou mesmo de olhos fechados, que a pessoa está naquela direção e se ela está perto, se ela está longe, ou se ela está muito longe. Isso é devido, né, ao pequeno atraso que existe ali entre as ondas sonoras que chegam ao ouvido esquerdo em relação ao ouvido direito. O nosso cérebro ele é muito rápido mesmo em fazer essa matemática de orientação, de distância, né, só com a diferença, né, do mesmo som indo para cada ouvido. Para um headphone conseguir enganar com excelência o nosso cérebro, eles precisam ter os alto-falantes, né, de cada um dos lados, o mais igual possível, né? E o Sennheiser HD 650 consegue isso com excelência. É impressionante a diferença dessa espacialidade que existe no HD 650 em relação ao Philips SHP 9500. Não que seja assim horrorosa a resposta do Philips SHP 9500, não é isso. É que ela não é muito igual em algumas faixas de frequência. Só que isso já é o suficiente para o nosso cérebro não conseguir criar com precisão esse ambiente na nossa mente. Óbvio, com o software da Sonarworks, o Sound ID, equalizando ainda mais o Sennheiser HD 650 e com o plugin Virtual Monitoring ativado com o campo próximo, né, de monitor campo próximo, a ilusão causada no cérebro é ainda mais fantástica. E se eu tivesse a curva de equalização individual, né, do Sennheiser HD 650, seria ainda melhor. Tá, mas e qual seria um bom exemplo de música para que a gente perceba essa espacialidade? Geralmente músicas que tenham alguma captação estéreo, ou seja, com 2 ou mais microfones iguais captando a mesma fonte sonora num posicionamento similar aos nossos ouvidos. Por exemplo, música clássica, executada por orquestras renomadas, né? São realmente sons perfeitos de se ouvir. E a conclusão disso tudo? Vale a pena o Sennheiser HD 650? E se vale, para quem é que vale ou para que vale?
Bom, o custo do HD 650 lá na loja alemã Thomann.de hoje em dia é em torno de $370 mais frete, mais todas aquelas taxas e impostos bacanas, né, se você comprar a partir do Brasil. Enquanto que o Philips SHP 9500 custa ainda por volta de $70 lá no AliExpress. São $300 de diferença. E essa diferença só compensa mesmo em alguns casos muito específicos. Mas na maioria dos casos, não compensa. Por exemplo, se você passa horas editando conteúdo em áudio, ou passa horas mixando música, ou passa horas consumindo conteúdo, sejam vídeos ou sejam músicas, né, com um headphone, a sua cabeça, as suas têmporas e as suas orelhas vão te agradecer por você utilizar o SHP 9500, né? Porque nesses casos o conforto é o que mais importa e o Philips SHP 9500 já tem um som suficientemente bom ou suficientemente ótimo. Mas se você precisa masterizar conteúdo em áudio, finalizar a mixagem de uma música, monitorar uma gravação ou ainda fazer testes de comparação com equipamentos ou com plugins de áudio e tal, aí não tem jeito. Aí você vai precisar mesmo de um Sennheiser HD 650. E vamos supor que você precise fazer ambas as coisas, né? Tanto trabalho de longa duração com headphones, quanto trabalhos que requerem precisão máxima do som, ou seja, como no meu caso. Aí você vai precisar ter tanto o SHP 9500 quanto o HD 650. Vai precisar dos dois. Lembrando que o Philips SHP 9500 já saiu de linha e até onde eu sei, não são muitas as opções que existem lá no AliExpress. Então aproveita que o link para ambos os headphones estão aí na descrição. Curtiu?